demanda para atuar com a neuropsicopedagogia? Ninguém conhece a neuropsicopedagogia, ninguém sabe da neuropsicopedagogia. Existe alguma demanda para atuar com esse profissional, né? Para esse profissional atuar? Como eu vou viver de neuropsicopedagogia? Tem demanda para isso, gente? Tem demanda? Será? Então, antes da gente entender se tem demanda, vamos entender quais são os objetivos da neuropsicopedagogia. Então, primeira coisa, está lá no conceito, entender o funcionamento do sistema nervoso e o seu papel na aprendizagem humana, certo? Esse é um objetivo da neuropsicopedagogia. E enquanto competência, a neuropsicopedagogia tem outro objetivo também, que é estimular a estrutura cognitiva e potencializar a aprendizagem, certo? E isso está dentro de entender o sistema nervoso e o seu papel na aprendizagem humana. Tá? Entendendo, gente, que o papel do neuropsicopedagogo é esse, a gente pode dizer que o objetivo geral da neuropsicopedagogia é a neuroaprendizagem, é o processo de neuroaprendizagem. Quem precisa aprender? Tem alguém aqui que precisa aprender? Vocês precisam aprender? Alguém que você conhece precisa aprender alguma coisa em algum momento da sua vida? Todos nós precisamos aprender. Ó, quem precisa de um neuropsicopedagogo? Todo sujeito que precisa aprender alguma coisa em qualquer fase da sua vida. Todo sujeito que precisa aprender alguma coisa em qualquer fase da sua vida precisa de um neuropsicopedagogo para potencializar, para criar estratégias, para otimizar, para desenvolver, para estimular o processo de aprendizagem. Então, olha só, gente, quem é o público-alvo da neuropsicopedagogia. Eu vou sair da tela, vocês fazem um print disso aqui. Isso aqui é ouro! Isso aqui é ouro para vocês. Faz um print dessa tela, ó, faz um print, 3, 2, 1, voltei. Fez o print? Beleza, agora vai aparecer um print se você não fez ainda. Público-alvo da neuropsicopedagogia. Todo mundo. Bebês, começa lá, ó, com bebês, principalmente prematuros. Bebês, principalmente prematuros. Crianças de qualquer idade, educação infantil, séries iniciais, anos finais, do ensino fundamental. Adolescentes, jovens, adultos e idosos. Esse é o público-alvo da neuropsicopedagogia. E aí eu pergunto, será que tem demanda para o neuropsicopedagogo? Será que tem demanda para o neuropsicopedagogo, gente? Olha só, eu tomei a liberdade de selecionar algumas reportagens para vocês. Vamos voltar aqui só um quadrinho antes, só para mostrar aqui, ó. Primeiro público-alvo na neuropsicopedagogia, bebês, principalmente os prematuros. E aí, quero mostrar para vocês essas reportagens aqui que eu peguei. Ó, do G1. Partos prematuros chegam a 63% em mães que tiveram Covid-19 na gestação, diz pesquisa, né? Aí fala aqui, ó, que o estudo feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo revela que a taxa de prematuridade em recém-nascidos com mães que tiveram Covid no fim da gestação chegou a 63%. Mais de metade das crianças que nasceram no Brasil nasceram prematuras. Ó, dos 45 prematuros, 20 nasceram com menos de 32 semanas, que é o que a gente chama de muito prematuro, muito perigoso esse nascimento, né? Porque o mínimo ideal é 37 semanas. Então, aqui, ó, partos de prematuros chegam a 63%. O estudo feito em março de 2021 acompanhou os recém-nascidos prematuros. 6 a cada 10 bebês que a mãe, né, de mães que tiveram Covid no final da gestação, nasceram prematuros. Olha só, notícia do Hoje em Dia. Bebês prematuros podem ter sequelas que comprometem desenvolvimento na infância.
Nesse sentido, né, o que acontece na infância? O cérebro é mais suscetível a sofrer lesões e, como consequência, esse bebê terá um fator de risco maior para apresentar disfunções cerebrais em relação a bebês que nascem em idade gestacional correta. Essas disfunções neurológicas do prematuro podem repercutir a um curto e longo prazo, sendo principais, olha aqui, alteração motora, cognitiva e fala. E as sequelas, elas podem ser temporárias ou permanentes, de acordo com a lesão. E os principais impactos são desenvolvimento motor, andar, engatinhar, desenvolver a fala. Em geral, a criança apresenta um atraso. Olha só, gente, olha só. Mais de metade das crianças que nasceram no Brasil nasceram com prematuridade. Nasceram precisando de estimulação. E não é precoce, porque precoce seria se elas não precisassem. É necessário, já é terapêutico. Então, nós temos aí uma demanda imensa para atuar com bebês. Ó, vamos continuar aqui que eu trouxe mais umas notícias para vocês. Vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui nos nossos slides rapidinho. A gente fala aqui, ó, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, eles estão em que fase? Na escola, né? Olha só, separei umas notícias para vocês também. Olha o exame. O que o exame fala para a gente? Após a pandemia, brasileiros apresentam até 4 anos de defasagem educacional. Defasagem escolar em crianças e jovens em leitura, escrita e matemática pode chegar até 4 anos, revela o estudo. Então, esse estudo fala que, na perspectiva deles, 90% dos alunos apresentam defasagem em leitura, escrita e matemática. Uma amplitude do desafio de recuperar essa defasagem dos alunos em todas as idades e localidades. Olha aqui uma notícia do G1. Com pandemia, alunos do ensino médio em São Paulo têm o pior desempenho na história e apresentam defasagem de 6 anos. 96,6% dos alunos da rede estadual terminaram a escola com rendimento abaixo do adequado. Vejam, gente, vejam, nós estamos falando aqui de crianças. 90 a 96% estão com defasagem. Nós perdemos 2 anos escolares, mas a defasagem ela pode ser comparada a 4, a 6 anos de prejuízo. Por quê? Porque as crianças elas não tiveram todas as oportunidades para desenvolver sua aprendizagem. E hoje elas estão com defasagem. Então, veja só, gente, que importante essa notícia. Olha esse aqui, ó. Estudo recruta pessoas com dificuldade de aprendizagem, atenção e memória. Investigação dos efeitos neuropsiquiátricos passa a avaliar déficit cognitivo relacionados à forma leve de infecção da Covid. Então, cerca de 25% dos participantes que tiveram Covid desenvolveram, né, déficit, principalmente relacionados à capacidade visoconstrutiva. Olha esse aqui, na reportagem está lá no site do Drauzio Varela, né, quem conhece ele sabe, ele é muito renomado. Testes padronizados de capacidades executivas, falas motoras e memórias podem ser aplicados na complementação do resultado, né, para identificar o problema e o tratamento guiado, né, a partir dos sintomas. O tratamento desses déficits, das pessoas que tiveram pós-Covid, necessita de uma abordagem multidisciplinar. Então, vejam, gente, vejam como é importante. Nós tivemos aí, ó, olha só a nossa demanda. Bebês, principalmente os prematuros. Nós vimos ali que uma média de 63% dos bebês que nasceram, que as mães tiveram Covid, nasceram com prematuridade. Vão ter alto risco para desenvolver déficits, transtornos, dificuldades de aprendizagem, altos riscos para ter defasagem no seu desenvolvimento, atraso no seu desenvolvimento. Nós vimos o público-alvo das escolas, a escola, os alunos, as crianças, adolescentes em idade escolar estão apresentando defasagens que podem ser calculadas como 6 anos de defasagem dentro do ensino escolar. Então, a gente precisa de neuropsicopedagogos. A sociedade precisa de você.
A sociedade precisa de neuropsicopedagogos. A sociedade precisa. Você pode fazer a diferença. Olha só, e não para por aí. A gente está falando que teve a síndrome do pós-Covid, né, que trouxe aí, ampliou essa dificuldade, essa perda cognitiva. Olha só o que o Correios da Bahia fala. Recuperados, porém mais lentos. Entenda as sequelas neurológicas da Covid. E aí fala dos pacientes que tiveram déficit de atenção, memória, depois que tiveram Covid. Quando passou o período agudo, foi curioso, porque veio a perda de memória. Era meio desesperador. Eu saía do meu quarto para pegar água na geladeira e no caminho eu esqueci o que eu ia fazer. E isso durou meses. Olha o Galileu, gente. O Brasil precisa criar protocolos para tratamento da síndrome de pós-Covid. Aqui fala, né, sobre criar essa equipe multidisciplinar para tratamento. Quem atua, gente, com estimulação, com reabilitação cognitiva? Neuropsicopedagogos. Eu tive Covid, gente, eu fui afetada. Realmente, eu tive uma perda visoconstrutiva da minha percepção visual, que levou meses para passar. E eu tive que adaptar a minha visão a treinos de estimulação que eu aplicava nos meus pacientes, para desenvolver, reabilitar a minha estrutura cognitiva que estava em defasagem. Então, olha quantas pessoas sofrendo porque não tem um profissional qualificado, apto para atuar com eles, para desenvolver, para estimular, para reabilitar os processos cognitivos. Olha só, gente. Casa de repouso cria planejamento para idosos combater sequela do Covid. As casas de repouso estão organizando esses projetos, planejamentos para auxiliar, porque os idosos eles já têm a necessidade de ter um atendimento, acompanhamento mais de perto, porque eles já têm um declínio cognitivo que é natural, da velhice, é natural, nós vamos envelhecendo e vamos tendo esse declínio. Com a Covid, isso se acentuou. Se pessoas jovens, adultos, saudáveis, estão tendo essas sequelas, essas perdas cognitivas, em idosos, isso é muito maior, isso é muito mais exacerbado. Então, olha quantos campos de atuação para o neuropsicopedagogo. Olha quanto lugar para você. Olha os comentários. Olha quanto lugar para você poder atuar. Olha quanto campo de atuação. Jesus, eu não vejo. Olha quanto campo de atuação. Gente, existe muito lugar. Existe muito espaço. Nós precisamos de neuropsicopedagogos. Nós precisamos de profissionais para transformar essas vidas. A demanda é enorme. Se a gente for pensar em bebês, já nasciam bebês prematuros antes. Isso foi acentuado após o Covid. Se a gente for pensar em crianças em defasagem escolar, já tinha muita criança com defasagem antes. Isso foi acentuado com o Covid. Se a gente falar em adultos e idosos que têm declínio cognitivo, dificuldade de concentração, produtividade, memória, a gente já tinha, mas isso foi acentuado após o Covid. O Covid veio, gente. O Covid estava aí, está aí ainda, né? Mas ele passou de uma maneira muito abrupta, muito pesada. E o que a gente tem percebido? Que muita coisa mudou. Para a neuropsicopedagogia, a gente teve um ressignificado. O nosso campo de atuação se expandiu, se ampliou, a ponto de eu poder afirmar para você hoje que a neuropsicopedagogia é a profissão com a mais alta demanda de atendimento. Principalmente porque existe muita demanda, mas nós não temos profissionais atuando na área. Então, talvez você esteja aí precisando de uma renda extra, talvez você esteja aí precisando atuar, talvez você esteja aí e não sabe o que fazer e acha que a neuropsicopedagogia não tem demanda, mas ela tem. E eu acho, eu estou para te dizer, que nem que todo mundo que está com o certificado hoje, que está aqui agora, com o certificado guardado na gaveta,
pegar o certificado e começasse a atuar amanhã, ia ser suficiente para atender todo mundo.